No vídeo de hoje eu vou tratar para vocês sobre o ouro e das principais formas de adquirir ele, seja por meio do ouro físico, pelos títulos lastreados ao ouro ou pela aquisição de ações mineradoras, comparando vantagens e desvantagens, comparando taxas. Mas primeiramente vou trazer para vocês um panorama histórico do ouro, neste gráfico que vai desde 1950, comparando o ouro ao principal índice de ações norte-americano, que é o S&P 500, comparando também ao CPI, que é o índice de inflações norte-americanas. E esse gráfico demonstra essa tendência que costuma se manter de que as ações rendem mais do que o ouro e o ouro rende mais do que a inflação. Isso demonstra que o ouro tende a não ser o principal ativo em ganho patrimonial, mas ele tende sim a ser uma reserva de valor. E essa tendência, de fato, ela é revertida em alguns momentos mais adversos, em alguns ciclos de mercado, em algumas crises, mas essa é a tendência. O ouro, assim como provado historicamente e milenarmente como uma reserva de valor. O foco do tema do assunto de hoje é de fato comparar as aquisições de ouro. E primeiramente eu trago uma das formas, que é a aquisição do ouro físico, que eu não gosto muito, porque tira a liquidez da pessoa. Você compra aquele ouro precisa ficar parado no seu cofre, na sua gaveta, e tem um deságio muito grande no momento que ele é vendido no mercado para um ourives de rua ou até para uma empresa nomeada como Ouro Minas e outras demais. Mas trago para vocês a forma que eu conheço, que é uma das mais baratas e seguras de adquirir ouro de forma física, que é por meio de leilões, mas não recomendo para pessoas que não têm conhecimento em ouro. Esse leilão da Caixa, ele é a partir de garantias que as pessoas perdem no momento de fazer a penhora, para pegar um empréstimo na Caixa, financiamento. Então, esse é o leilão da Caixa, uma coisa interessante para quem quer comprar ouro físico. E a forma mais segura e convencional de comprar ouro físico, mas se acaba perdendo grosseiramente no deságio, é comprando em sites como a Ouro Minas, em que, por exemplo, aqui para simular a compra de uma onça de ouro, que é 31,1 gramas, eu pagaria R$ 10.721. Mas se eu quisesse comprar essa onça da Ouro Minas e posteriormente eu quisesse vender essa onça, eu pagaria, eu receberia R$ 8.800. É um deságio aí de quase R$ 2.000. Então, ficaria muito inviável, principalmente no curto prazo. E então esse ouro serviria para uma janela de tempo muito longa. Então, de fato, ele retira toda a liquidez do investidor. Em paralelo, eu vou mostrar para vocês outra forma de se adquirir ouro físico, mas é aquela forma de comprar um título lastreado em ouro. Quando se compra esses títulos, você está confiando que a empresa que emitiu aquele título, ela tem o ouro dentro dos cofres dela. E existem diversas formas de comprar ouro assim, por meio de ETFs. Tem o ETF GLD, que é esse que eu estou demonstrando agora. Tem também o ETF IAU, que é da iShares. Mas, de cara, demonstrando para vocês a aquisição do ouro por meio de ETFs, existe uma taxa que é paga anualmente. Então, além daquele fato de que o ouro tende a não ser o melhor ativo para rentabilidade histórica, você comprando um ETF ainda paga 0,4 ao ano, o que no longuíssimo prazo provavelmente vai fazer um grande efeito no seu investimento. Então, o ouro tende a ser, pelo menos na minha carteira, como aquele investimento bem cíclico para momentos muito bem específicos. Então, não costumo usar a hipótese do ouro como um ativo de longuíssimo prazo. E de forma semelhante, existem também os títulos lastreados em ouro, mas que não se adquire na Bolsa de Nova York, como esses, o GLD e o IAU que eu mostrei para vocês, os ETFs. Existem títulos que são negociados no mercado de criptoativos, mas que da mesma forma são de empresas credenciadas a fazer o armazenamento daquele ouro e que podem também emitir um título. Só que o título, nesse caso, não tem o formato de uma cota de ETF, mas sim de um token que, salvo engano, está vinculado à rede do Ethereum. Por exemplo, vamos entrar aqui na Pex Gold, que essa informação vai ficar clara. Entrando no sobre, ela é sim vinculada à rede do Ethereum, RC20, blockchain do Ethereum. E existem taxas de transação sim, e não sei exatamente quanto de taxa se paga e se tem alguma taxa por esse armazenamento, mas é realmente de forma muito semelhante. É uma empresa regulada, tem uma fiscalização por trás disso e ela emite esse token, que é na mesma forma que é um título lastreado em ouro, e oferece ao mercado. Então, cada um token desse Pex Gold ou do outro da outra cripto, vamos ver o nome dela, é a da Tether também, que é muito famosa pelo Tether USD, que ela já faz esse lastro, só que com dólar, é mais antigo, é a terceira maior criptomoeda em valor de mercado, é o Tether vinculado ao dólar, e ela também está nesse mercado de ouro. E existem dúvidas sobre a Tether em si, mas não vale se discutir nesse vídeo. Mas é importante que se vá comprar um token ou um título lastreado em ouro, que se
veja as empresas mais renomadas desse setor, as empresas que de fato se demonstram publicamente com uma segurança maior. Esse é de fato o trabalho do investidor. E existem empresas muito grandes, principalmente no mercado de ETF, então eu não vejo sentido em fazer isso pelo mercado de cripto, tendo o mercado da bolsa americana, que é algo muito mais regulado, até seguro, uma coisa muito mais sólida. Então deixaria para trás essa questão dos tokens. E por fim, podemos falar das mineradoras. Eu trouxe as duas principais, que é a Barrick Gold e a Newmont Corp. Mas muitos investidores rejeitam a ideia de investir em ouro físico pela não geração de fluxo de caixa, por ser aquele ativo sólido, estável, que nada faz, inerte, tem pouco valor prático. Apesar das utilidades práticas do ouro, o valor dele, grande parte, vem sim do título como reserva de valor, dessa visão de reserva de valor e não da utilidade como condutor em fios ou qualquer outra coisa, por ser um metal nobre exemplar que não oxida, mas não, o valor está vinculado ao ouro como reserva de valor. Grande parte do valor do ouro é isso. E Warren Buffett, por exemplo, ele teve um pequeno momento, um breve momento que eu acompanhei essa história em que ele comprou ações da Barrick Gold, mas logo depois se desfez. Mas Buffett é uma das pessoas que rejeita completamente a ideia de ter o ouro físico inerte. Então, na época que ele achou que o ouro estava numa tendência de alta e que era um bom momento de se comprar os ativos, ele fez a aquisição por meio da mineradora, que é pela Barrick Gold. E quero mostrar para vocês um pouco dessa relação entre mineradora e o ouro commodity, porque no curto prazo, pelo menos, as mineradoras têm se demonstrado como um ouro alavancado, em que cresce, por exemplo, 100% o preço do ouro e a mineradora cresce o valor em 100%, em 300%, 3 vezes mais. Mas também o ouro cai em certa porcentagem e as mineradoras caem muito mais. Como se fosse o ouro alavancado em uma posição que de fato é muito mais volátil. E fazer algumas comparações para vocês, principalmente aqui no curto prazo em que se vê isso. Vou pegar o fundo do ouro e que se botar do fundo até o topo seguinte se via um aumento de 90% na cotação, enquanto se eu fizesse o mesmo em uma das mineradoras, pegando um fundo a um topo, eu pegaria 300% de alta ou até 360% de alta, o que não se via no ouro. Enquanto na outra mineradora se vê esse mesmo padrão, de 300% de alta. Mas olhando para tempos passados, a gente viu um grande ciclo a partir dos anos 2000 no ouro, em que ele teve um aumento de 500%, 600%, enquanto se a gente fosse ver no mesmo parâmetro as mineradoras, não se veria essa alta toda. 350% em uma, na outra, salvo engano, são 300%, então, menos ainda, né? 150%, e aqui bateu 250%. Então tem essa discrepância histórica. No curto prazo eu tenho visto as mineradoras com uma posição alavancada, mas é algo subjetivo, as mineradoras não têm perfumado bem, estão numa cotação abaixo do que se via dos anos 2000, pelo menos na média, mas como é uma empresa, elas dependem dos ciclos delas mesmas, das eficiências e diversas coisas operacionais. Eu evitei pegar o ETF de mineradoras porque ele é um ETF muito recente, ele é só a partir de 2006, mas caso tenha curiosidades, o ETF GDX, também na Bolsa Americana. A Bolsa Americana realmente tem tudo, né? Tudo que se for investir, todos os tipos de ETFs, empresas se encontram lá. E a fim de curiosidade, eu trouxe que da mesma forma que temos mineradoras de ouro, temos mineradoras de Bitcoin, e tratam da mesma forma, tendem a, pelo menos nesses últimos anos, os últimos 10 anos eu tenho visto que as mineradoras são uma posição alavancada das suas commodities, como se vê também no petróleo, se vê no minério, em qualquer outro mercado de commodity, tende-se a ver uma alta do ativo produtor muito maior do que a commodity em si, nos ciclos e nas quedas também, uma queda muito maior. Então, commodity realmente, um pouco que ela sobe já aumenta muito o EBITDA de uma empresa, a operação é outra. E no vídeo de hoje eu vim trazer essas diferenças mesmo, comparar para vocês essa questão das aquisições, demonstrar primeiro que o ouro físico tende a não ser uma boa ideia. É um tipo de ativo que eu acho que só vai ser útil para você se seu país entrar em guerra, se você precisar trocar aquele ouro por um quilo de alimento. Mas de resto, como investimento, como algo ali para gerar valor no longo prazo, eu não vejo como algo realmente relevante. E de se adquirir ouro, tem as duas formas, que é por meio de token, que é algo muito recente, e tem a forma de ETFs, que é extremamente tradicional já. Então, tende-se a ser a melhor opção, a forma tradicional, confiável, até porque as vantagens do token em si são realmente irrisórias, até porque o ativo por trás daquele token é uma empresa centralizada também, então foge daquela ideia do Bitcoin, de criptomoedas descentralizadas, de você ser o dono do seu próprio dinheiro.
Nesse caso desses tokens não acontece isso. É centralizado, é uma empresa por trás, então essa coisa do dinheiro ser seu não gera valor nesse caso. E tem as mineradoras, que é algo muito mais específico, são ciclos muito mais específicos, são empresas com suas dívidas. A título de curiosidade também a Barrick, que é uma empresa de dívida líquida negativa, tem mais caixa do que dívida. Então, tende a ser uma empresa segura, assim, dentre as mineradoras. Mas é sempre esse ciclo que é muito mais perverso das mineradoras em si do que do próprio ouro. É muito mais confiável de que o ouro de fato supra a inflação no longo do tempo, enquanto mineradoras é algo muito mais subjetivo. Eu estava me esquecendo de uma informação que é falar para vocês de como se adquire ouro por ETF aqui no Brasil. E é simples, é pelo ticker Gold 11, da mesma forma que você compraria uma ação, um fundo imobiliário, esse é o ticker. E esse ETF ele replica outro ETF, que é o iShares Gold Trust, que eu tinha falado anteriormente, que é o IAU, que ele é gerido pela BlackRock. O grande problema é que nesse ETF se paga uma taxa de administração de 0,3 ao ano, mas no outro ETF que ele replica também se paga. Então uma taxa dupla que se paga, isso acarreta numa amplificação daqueles custos de longo prazo e que se torna ainda pior o ouro como um investimento de ganho de capital, ganho de patrimônio no longo prazo. Mas provavelmente ele ainda vai servir com uma função cíclica de investimento de curto e médio prazo, principalmente para evitar que o investidor tenha que pagar IOF, tenha que pagar spread cambiário para enviar dinheiro lá para os Estados Unidos ou para qualquer lugar internacional. Mas feita a correção, eu agradeço pela atenção e até a próxima.